Olá, pessoal! Então vamos dar seguimento à nossa aula de história, sendo que na aula passada já iniciamos esse conteúdo. Vou voltar um pouquinho para a gente estar relembrando do que foi discutido: reforma religiosa ou reforma protestante. Aqui nessa reforma a gente teve algumas pessoas, que fizeram a diferença, onde que o cristianismo deixou de ser a unidade, a partir daí não tem apenas o catolicismo, vai aparecer outras religiões. Então, Martinho Lutero nós falamos e João Calvino vamos falar um pouquinho, da sua doutrina, um pouquinho da sua tese, criticando, o cristianismo. Como foi falado, antes de haver essa reforma religiosa, a igreja era possuidora de grandes extensões de terra, possuía grandes riquezas, e era ela que controlava a vida de todos, tanto a parte política, tanto a parte econômica e assim sucessivamente. Porém, algumas pessoas começaram a criticar, observar algumas práticas que a igreja apresentava e pôde observar que essas práticas não eram práticas morais, mas sim imorais, ou seja, práticas erradas, como a venda de cargos, dentro da igreja, que então quem quisesse possuir um cargo dentro da igreja, ocupar um cargo dentro da igreja, tinha que comprar. Outra prática era a venda de relíquias sagradas, alguns objetos que a igreja falava que eram sagrados e quem possuísse ia ter o reino do céu. O maior escândalo foi a venda de indulgências, Como foi falado anteriormente, a venda de indulgências era uma carta, um papel assinado pelo Papa, onde ali o Papa estava dando o perdão de todos os pecados. E as pessoas pagavam para receber essa carta, de indulgências, e ali a igreja pregava que a pessoa que comprasse, a pessoa que tivesse essa carta de indulgência, teria o reino dos céus, que era uma prática totalmente inaceitável, era inaceitável e totalmente errada. E vendo isso, Martinho Lutero, que era um monge da igreja, começa a observar essas práticas praticadas pelo cristianismo e começa a observar que isso não era correto, Mediante a um vasto estudo, ele chega à conclusão que, literalmente, a igreja estava totalmente errada em algumas práticas que pregava. Uma dessas práticas era a venda de indulgências, Então, mediante o seu estudo, ele elabora 95 teses, Martinho Lutero elabora 95 teses e critica a prática da igreja referente à venda de indulgências. Martinho Lutero, mediante os seus estudos, ele pode observar que o cristão, as pessoas para ser salvas, dependia literalmente das suas atitudes, das suas ações e também literalmente da sua fé. Mediante a fé, sim, o indivíduo poderia ser salvo. Não referente à compra de um pequeno papel, onde estava falando que aquele indivíduo iria receber o reino dos céus. Martinho Lutero, ele não tinha intenção de quebrar essa unidade do cristianismo, mas a partir daí surgiu o protestantismo. E diversas pessoas começou a seguir Martinho Lutero, a acreditar naquilo que ele pregava, Martinho Lutero já estava ficando bastante conhecido e as suas teorias cada vez mais estava sendo aceita, pela população. Então, mediante a isso, a igreja já declara Martinho Lutero como um homem herege, ou seja, aquela pessoa que estava indo contra os dogmas, as práticas que a igreja pregava. E mais na frente, a própria Igreja Católica vai considerar, excomungar o Martinho Lutero, ou seja, vai amaldiçoar, vai falar que ele não é uma pessoa boa. Isso pelo fato
dele o que? Dividir, dele acabar com a unidade aí, ó, do cristianismo. Porém, o objetivo dele não era esse. O objetivo de Martim Lutero era fazer com que o cristianismo, a Igreja Católica, reconhecesse de fato que aquelas práticas pregadas estavam erradas. E depois de Martim Lutero veio outros diversos seguidores que também estavam o quê? Comungava dessas mesmas ideias, dessas mesmas teorias que o Martim, como por exemplo o João Calvino, como fala aqui, ó, suas ideias foram reformuladas por alguns de seus seguidores, particularmente pelo francês João Calvino. Nascimento 1509, morte 1564. Essa é a imagem, né, de João Calvino, e aqui um pouquinho de Calvino, referente à sua teoria. Calvino, como Lutero, partia da salvação pela fé, mas suas conclusões eram bem mais radicais. O homem seria uma criatura miserável, corrompida e cheia de pecados. Somente a fé poderia salvá-lo, embora essa salvação dependesse da vontade divina. Esta era a ideia da predestinação. O que quer dizer? O Calvino, João Calvino, ele concorda literalmente com o Lutero, porém, ele vai aprofundar a sua teoria. Ele fala que o homem, sim, é salvo pela fé, mas esse homem, ele é cheio de pecados, cheio de defeitos. Porém, a sua salvação depende literalmente da predestinação. O que quer dizer isso? Que o indivíduo, ao seu nascimento, ele já estava predestinado, né? Ele já era predestinado em receber o reino dos céus ou não. Isso já dependia, isso só dependia da vontade divina. Então, é nisso. Ele concorda que o homem precisa da fé para ter a sua salvação, porém, isso já vem da vontade divina, da ideia de predestinação. A igreja, o cristianismo já está dividido. E a igreja, ela procura meios, mecanismos para o quê? Diminuir essa quantidade de pessoas que estavam indo para o protestantismo. E começa a fazer algumas coisas, tomar algumas medidas para evitar, né? Para evitar de perder uma grande parte do número dos fiéis. Relembrando, perdendo fiéis, iria perder dinheiro, ia perder capital. E nisso surge aí a Contra-Reforma. Então, vamos entender o que foi essa Contra-Reforma. A Contra-Reforma, de modo geral, constituiu um conjunto de medidas tomadas pela Igreja Católica com o surgimento das religiões protestantes. Longe de promover mudanças estruturais nas doutrinas e práticas do catolicismo, a Contra-Reforma estabeleceu um conjunto de medidas que atuou em duas vias, atuando contra outras denominações religiosas, como foi a Santa Inquisição. Então, muitas pessoas que foram contra o cristianismo, né, que começou a adotar outra religião a não ser o cristianismo, essas pessoas foram executadas. Isso essas pessoas foram mortas. E falava que era em nome do nosso Salvador que aquelas pessoas estavam sendo mortas. E também promoveu um meio de expansão da fé católica. O que foi essa expansão da fé católica? Foi a criação de Companhia de Jesus, ou seja, diversos jesuítas saíram ao redor do mundo para evangelizar aquelas pessoas que não tinham religião, uma religião que seria o cristianismo, e aquelas que já tinham ido para o protestantismo, voltar para o cristianismo.
E aí, será que essas medidas resolveu? Como fala aqui, ó. Contra-reforma teve como principal função combater o desvio dos fiéis católicos e a expansão de outras denominações religiosas. Resolveu? Não resolveu. Nessa altura aí, a Igreja Católica, o cristianismo já tinha perdido a sua unidade. Mediante isso, diversos líderes, os principais líderes da Igreja Católica, de fato reconhecem que a igreja estava dividida, os fiéis estavam divididos. Não existia mais a unidade do cristianismo. Então, houve, na cidade de Trento, na Itália, houve um concílio, ou seja, uma reunião com os principais líderes da Igreja Católica, onde que eles chegaram a um denominador comum, que algumas práticas aceitas, praticadas pela igreja, realmente não era correta. Então, essa reunião ficou conhecida como Concílio de Trento. Recebeu esse nome porque foi em uma das cidades da Itália, e essa cidade chamava Trento. Então, aqui, ó, em 1542, o Concílio de Trento, uma reunião dos principais líderes da igreja, organizada pelo Papa Paulo III, selou um conjunto de medidas tomada pela Contra-Reforma. Então, aqui, esses líderes religiosos, de fato, reconhecem que algumas práticas apresentadas eram erradas. Como fala aqui, ó, condenação à venda de indulgências, um dos principais motivos da reforma protestante, que foi duramente questionada por Martim Lutero. Então, a igreja, esses líderes, reconhecem de fato que a venda de indulgências era algo errado. Aqui, a igreja vem reconhecer confirmação do princípio da salvação pelas obras e também pela fé, que era algo que Martim Lutero pregava. Ressaltou a importância da missa dentro da liturgia católica, que é algo que é praticado até hoje. Criação de seminários para a formação de sacerdotes, nós temos hoje também. Confirmação da indissolubilidade do casamento, nós temos dentro da Igreja Católica. Só relembrando que apenas o Papa ele pode dissolver um matrimônio no religioso, no cristianismo. Para isso, tem que ter um motivo bem plausível para ele dissolver essa união. Aqui também, medidas e decretos visando a unidade católica e o fortalecimento da hierarquia, ou seja, esse Concílio de Trento, esses principais líderes tomaram medidas e fizeram decretos para visar a unidade católica, ou seja, para voltar à unidade católica, não haver outra religião a não ser o cristianismo. Porém, na altura do campeonato, a unidade da igreja já tinha sido dividida, que aí já tinha iniciado o protestantismo. Então, esse o nosso conteúdo, são esses assuntos, que foram abordados pertinente ao conteúdo reforma religiosa.